Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da bancada Piauí o nosso entrevistado de hoje, que é o deputado estadual Gessivaldo Isaías. Boa tarde, deputado. Bem-vindo à bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde a vocês aqui, ao Éder, vocês que fazem parte da bancada. E dizer que sempre é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, para a gente falar um pouco da nossa atuação parlamentar e podermos falar às pessoas o trabalho de um parlamentar ali na Casa Legislativa do Estado do Piauí. O senhor que é um dos mais assíduos ali na casa, o próprio presidente da casa tem cobrado muito a presença dos deputados. Eu sempre estou lá com a Beatriz e com o Wesley, sempre vejo o senhor lá atuando de forma muito firme. E quero começar a nossa conversa de hoje falando, deputado, sobre um projeto seu que já passou ali pela Comissão de Constituição e Justiça, que diz respeito justamente à questão da investigação de crimes contra crianças e adolescentes. Infelizmente, o que a gente tem noticiado aqui de casos de violência, morte, recentemente aquele bebezinho, né, o Wesley Carvalho, o bebê Wesley, que também foi uma vítima da violência. E pegando isso como gancho, o senhor tem um projeto importante que se chama justamente Wesley Carvalho, que já está tramitando ali na Assembleia, que prevê a prioridade na investigação desse tipo de crime, não é mesmo? Inclusive esse projeto, ele já tem a nível federal, né? E nós trouxemos ele para o Estado do Piauí, para garantir, vamos dizer, uma celeridade que nós sabemos que tem, mas para ter uma prioridade. Você imagine, no caso de agressão com morte, no caso do Wesley, pegaram a criança e fizeram num ritual, e às vezes fica aí o processo andando, custando aí anos e anos, e a gente está com o criminoso sem ser julgado. Então, esse projeto de lei vai trazer para o Estado do Piauí uma adequação que já é a nível federal. E nós colocamos o nome de projeto com Wesley em homenagem à criança que foi brutalmente assassinada ali na cidade. Então ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora, como é que está a tramitação? Agora ele vai para o plenário, acredito que nessa próxima semana, porque ele passou na terça-feira, na CCJ, e deve ir na próxima semana para o plenário. Depois da votação em plenário, vai para a governadora sancionar ou vetar o projeto. Boa tarde, deputado. Eu ainda quero uma informaçãozinha sobre esse projeto e já vou emendar com um segundo, que o senhor também teve já aprovado. Para mim não ficou muito claro se esse projeto ele vai atuar na área criminal, ou seja, na investigação da polícia, ou se ele também, de alguma forma, ele vai pressionar um pouco, se é o termo esse, o judiciário para o julgamento também. Há alguma coisa nesse sentido. E a segunda pergunta o senhor tem um projeto também que trata exatamente sobre mulheres, são vítimas de violência doméstica e tudo mais, e que faz com que essas pessoas que praticam esse tipo de crime de violência doméstica, eles também sejam penalizados. Por favor. O primeiro que você falou é para que essa prioridade, quer dizer, eu não entrei na esfera criminal, porque a esfera criminal, ela é de competência do Congresso Nacional, certo? Então, nós entramos na esfera de que esse processo ele vinha ter prioridade. Porque nós temos aqui vários processos, certo? Numa comarca. Então, esse contra a criança, que já tem no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, já diz essa questão de que tem que ter essa prioridade para esse tipo de crime, né? Então, nós estamos aqui apenas pegando a lei federal e adequando ela no Estado do Piauí. Porque se você tem uma lei federal ou na Constituição Federal, você tem que adequá-la a âmbito do Estado do Piauí. Essa lei federal é aquela Henri Borel, né? No Henri Borel, que já é uma lei federal. Então, nós estamos colocando aqui, trazendo para o Estado do Piauí e tornando a lei estadual para que funcione aqui. A segunda nós sabemos aqui que a mulher, ela tem sido vítima e quanto mais nós pudermos punir o agressor, nós vamos inibir mais ainda esse tipo de agressão contra a mulher. Então, passou um indicativo de projeto de lei de minha autoria, que eu quero até aproveitar a oportunidade para pedir à governadora do Estado, a governadora Regina Souza, para que transforme ele em forma de projeto de lei, para que pessoas que tenham
sido condenados por crime contra a mulher, eles não possam concorrer a concurso público. Para a administração pública direta ou indireta? A administração pública direta. Então, por exemplo, vai ter aqui, vamos supor, um concurso para a Secretaria de Educação. Então, se essa pessoa ela já foi condenada, você vê que eu não estou colocando no caso dela estar sendo tramitada. Sim. Não, se ela foi condenada, então que ela não possa fazer esse concurso, porque é uma outra forma de endurecer mais esse tipo de crime. Porque cada dia que você liga a sua televisão, que você vê nas redes sociais, você vê brutalmente as mulheres serem espancadas e assassinadas. Então, esse projeto que foi de indicativo para a governadora vai endurecer no estado do Piauí. Vai adiantar? Eu acredito que tudo é válido quando se trata para combater esse tipo de pessoa, esse agressor que não se intimida com nada, não se intimida, é um ameaçador. Você tem que ver que o serviço público que é prestado, ele já diz o nome é público, então tem que ter responsabilidade. Para mim, uma pessoa dessa que foi condenada por agressão à mulher, ele não é um cidadão, ele tem que se voltar a aprender o que é ser um cidadão para a sociedade. Deputado, desculpe, Bia, mas assim, não é só para contratação, por exemplo, concurso público, pode ser cargo de confiança também? Também, pode ser também no caso do DAS, todos os cargos que envolvam a questão do estado do Piauí. Perfeito. É de certo um projeto que demanda bastante atenção, ainda mais do poder público, e eu queria saber como surgiu, na realidade, a ideia desse projeto. Se foi ouvido, por exemplo, algum coletivo de mulheres que levou essa demanda até o senhor? Então, eu tenho constantemente, eu trato com mulheres. Eu sou pastor há 30 anos. Então, eu atendo muitas mulheres na igreja e também na Assembleia. E são situações que você tem que até pedir à mulher para denunciar. Porque quando nós atendemos na Assembleia ou na igreja, não dá para esconder esse tipo de crime, que daqui a pouco começou ele espancando ela, dando um tapa ou agressões morais. Daqui a pouco esse crime que pode ser denunciado e pode ser evitado um outro que venha a ser a morte dela, tem que ser incentivado a ser denunciado. Então, para você ter uma ideia, são muitas mulheres que nos procuram, não só na Assembleia, também como na igreja, que são vítimas de violência doméstica. E isso foi que criou dentro de mim um sentimento de endurecer essa questão dentro do estado do Piauí. Porque como o deputado estadual, ele tem que atuar dentro do seu estado, então veio essa sugestão, porque na verdade o indicativo é uma sugestão, mas queria pedir prontamente à governadora, aos assessores, que transforme isso em projeto de lei, para que nós não tenhamos pessoas desse tipo prestando serviço para a nossa sociedade através do serviço público. Tá certo. Deputado, vamos falar de política, né? Vamos aqui mexer um pouquinho nesse cenário que tem sido turbulento, principalmente dentro do Republicano, o seu partido, durante essa semana, que vem a ver com Jeová Alencar. Ele fez esse anúncio de apoio a Joel Rodrigues, que é pré-candidato ao Senado, e nos bastidores já se fala que o senhor também já estaria refugando de um possível apoio ao Rafael Fonteles. Procede? Olha, eu não posso tomar, eu sempre disse, eu não tomo uma posição particular. Eu faço parte de um contexto chamado Republicanos. Presidente estadual chama-se Pessoinha, filho do doutor Pessoa, que é o prefeito de Teresina e que no contexto também está afiliado ao partido. O Robert Hill foi deputado estadual, fez a sua atuação parlamentar belíssima na Assembleia Legislativa e hoje está aí como vice-prefeito. Então, eu sou apenas um membro do diretório. Eu tenho o meu posicionamento, que isso é colocado em debate dentro do Republicano. Eu jamais tomaria, deputado Gessivaldo, tomaria uma decisão unilateral. Então, eu nunca vou tomar uma decisão unilateral. Até porque o Republicanos
tanto a nível nacional, na bancada federal, como a nível dos estados, eles trabalham uniformemente. Então, lá em Brasília, quando vai ter uma votação na Câmara Federal, o presidente nacional reúne os deputados federais para debater o assunto. E a maioria que é vencida, automaticamente vai compreender que a minoria tem que acompanhar a maioria. Por isso que o republicano é o partido mais unido na Câmara Federal. Então, trazendo para o estado do Piauí, eu tenho 26 candidatos a deputados estaduais, eu tenho 11 candidatos a deputados federais e eu sou um candidato. Então, como é que eu posso ir para um lado e o republicano ir para outro? Então, eu tenho que sentar com republicanos. Antes, o republicano era visto de uma maneira que só citava-se o nome de um deputado que iria vir para o partido, daqui a pouco o republicano não tinha candidatura nenhuma, e eu só sou grato ao grupo que está hoje no republicano, porque hoje a imprensa do Piauí toda fala no republicanos, mas antes se falavam, era que o republicano ia acabar no estado do Piauí. Então, para que coisa melhor do que essa? Então, essa gratidão faz com que eu diga que eu sou apenas um componente. Nós temos debate, discussões, todo partido tem. Se você falar no Partido dos Trabalhadores, eles têm os debates para saber quem é o candidato a governador, a senador, a deputado federal, estadual. Às vezes aparecem mais pessoas para ser candidato a deputado federal, mas só comporta ali uma quantidade X. Deputado, desculpe interrompê-lo, é que a gente foi ouvir o presidente regional do Progressistas, que é o deputado Júlio Arcoverde, sobre como o Progressistas pretende buscar o apoio do Republicanos para o principal grupo de oposição, que é de Silvio Mendes. Vamos ver. A gente tem que obedecer o tempo, esperar a decisão do comandante do republicano, que é o doutor Pessoa, respeitar ele que ele está enfermo, com Covid. Depois dessa reunião que ele fizer com o partido, é que a gente tem que tratar alguma coisa com a republicana. Antes seria até uma descortesia tratar qualquer coisa em relação, sem falar com o doutor Pessoa. A atitude do Jeová é porque o republicano não tinha candidatos. E do jeito que alguns candidatos, algumas pessoas do republicano já mostraram tendências e apoio a outros candidatos, o Jeová, na minha opinião, se sentiu à vontade a apoiar um candidato ao Senado, já que seu partido não tinha nenhum candidato ao Senado. Beatriz? Deputado, o senhor sempre fala que o senhor e o Republicanos é uma coisa só, e o senhor não pode ir para um lado e o Republicanos ir para outro. Quero aproveitar a sonora do deputado Júlio e lhe perguntar, e se o Republicanos, Pessoinha, doutor Pessoa, esses líderes também, decidirem apoiar a pré-candidatura de Silvio Mendes? Qual vai ser a sua decisão? Bem, você está botando uma preposição chamada se. Então, eu não respondo o se, eu respondo o que é. Então, de fato e de verdade, existe um debate. Eu tenho o Marcos Vinícius e a Marina que falam sempre do Rafael, que falam também do apoio ao governador, ex-governador Wellington Dias. Então, como é que eu posso hoje chegar e declarar um apoio se eu sou apenas um componente do partido? O próprio presidente do Republicano do Piauí, o Pessoinha, também parece estar muito mais próximo hoje também dessa base. O deputado Robert Hill teve uma conversa, não sei qual o contexto, com o governador Wellington Dias. Conversações tem que ter. Por exemplo, o deputado Júlio, ou o senador Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, com certeza, se conversarem com o doutor Pessoa, ou com o Pessoinha, ou com o deputado Robert Hill, com o vice-prefeito Robert Hill, eles têm toda a liberdade, porque política é uma arte, né? Então, eu não posso, numa suposição, eu dar uma resposta em cima de um se. Mas quando se concretizar, se efetivamente acontecer, então eu vou ter que alinhar com o partido. Então, você vê, na eleição passada, o partido tomou uma posição, eu pedi autorização ao partido para tomar outra. E o partido autorizou. Então, tudo é num contexto do que está acontecendo. Então, hoje o que tem de fato é que eu estou lá na Assembleia Legislativa, permaneço na base da governadora, né, fazendo o trabalho que é para a população, que é possível para a gente melhorar o estado do Piauí. Inclusive, se você me perguntar hoje, eu tenho 1.300 crianças aqui em Teresina, entre crianças e adolescentes,
que nós fazemos trabalho esportivo, social, cultural, de emenda parlamentar minha. Então, se você for lá no Betinho, você tem lá 60 crianças que fazem, hoje, balé, 40 que fazem leitura. Se você for lá na Vila Mocambinho, você vai ter lá 80 crianças que fazem taekwondo, né? São 60 que fazem jiu-jitsu. Então, eu estou preocupado no momento em estar servindo a população. Eu fui eleito para 4 anos. Então, eu quero cumprir esses 4 anos da melhor maneira possível. Durante que houve o fechamento de tudo com o lockdown, eu estava dentro dos bairros, estava na Vila Polônia, na Vila do Arame, lá na Palitolândia, na Dilma Rousseff. Eu estava dando a cara a tapa, colhendo cesta, dando quentinha, fazendo um trabalho social que eu faço desde os anos 90. Então, fui eleito com quase 29 mil pessoas, não só para essas 28 mil, mas para o contexto do Estado. Então, o que hoje me traz aqui a referência quero estar na Assembleia Legislativa até o último dia de mandato, deste mandato, servindo a população do meu Estado, fazendo o melhor para o meu Estado e dando o melhor de mim. Como a Sayuri falou, eu sou um deputado muito presente na Assembleia Legislativa. Eu acredito que, às vezes, uma parte do eleitor, ele não acompanha muito a vida parlamentar de um deputado estadual ou federal. Que eu acredito que todos os eleitores deveriam acompanhar a TV Assembleia, acompanhar seu deputado em Brasília, para saber o que é que o deputado faz, o que é que o deputado tem de atuação. Porque isso é importante, não é? Eu vou até lhe ajudar aqui numa coisa, uma curiosidade que talvez o seu eleitorado mesmo não saiba, e pouca gente sabe. O senhor é uma pessoa que é até comprometido com a causa animal. O senhor não costuma fazer alarde nem divulgar sobre isso, mas olha, tem um projeto de lei, por exemplo, que trata sobre ração, doação de ração pelo governo para os protetores independentes. Esse é um dos projetos, mas já ajuda a causa animal também. Já é lei. Já é lei. Que já é lei. É uma lei que cria o banco de ração. Então, eu vou até marcar uma reunião com a governadora Regina Souza para nós tratarmos dessa lei. Como é que é esse banco de ração? O governo do Estado, ele vai fazer num local onde as casas de rações vão fazer doação para esse local e eles vão fazer essa distribuição para as entidades. Então, só falta efetivamente, Wesley, nós pegarmos e esse banco de ração ser criado, porque você imagina quantos animais nós temos na rua, sem comida, sem bebida, porque às vezes o ser humano, ele pensa, mas temos muitas pessoas na rua. Temos muitas pessoas na rua que também nós trabalhamos para isso. Mas o animal, às vezes, é jogado na rua e não tem ninguém que o defenda também. Então, essa bandeira que eu abracei lá na Assembleia Legislativa foi porque eu também gosto de animais. Eu tenho animais na minha residência e dou o maior carinho. A minha mãe, de falecer, tinha uma cachorrinha que até hoje nós temos, né, que ela não tem pedigree, na verdade, era a alegria dela, ela estava com Alzheimer, então ajudou muito a minha mãe. Então, isso fez com que, além de eu, desde criança, meu primeiro animal que eu tive foi um coelho, né, sempre eu tive cachorro, gato, sempre eu procurei periquito. Então, eu sempre fui envolvido, mas por amar os animais. Eu amo o ser humano acima, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas os animais também foram criados por Deus. Então, Wesley, é um projeto, é uma lei efetiva do Estado do Piauí que nós temos que cobrar esse cumprimento dessa lei. O senhor ficou até emocionado ao falar sobre isso. Deputado, para encerrar, infelizmente nosso tempo é curto, né? Havia uma previsão de uma reunião do Republicanos para o dia 3 de junho. Essa reunião foi cancelada. Já há uma nova data para essa reunião? Não, ainda não foi marcado e eu creio que assim que seja marcada essa reunião, a imprensa vai saber e nós estamos em conversações. Essa reunião vai ser definitiva já para definir? Não, eu acredito que não, eu acredito que é para ouvir, nós temos que ouvir. Né? Eu nunca, em nenhuma entrevista minha, em nenhum canal de televisão, eu nunca tirei aqui a personalidade do prefeito de Teresina. O doutor Pessoa é
no nosso partido hoje, um dos componentes de grande relevância. E do Robert Rios, que é um grande estrategista, né? E que, lógico que as decisões passam por eles também. Que nós temos um diretório, eu faço parte do diretório estadual, eu sou o presidente do diretório municipal, mas as eleições são estaduais. Então nós temos que conversar e todos os partidos entram em diálogo. Né? Vamos dizer, o MDB entrou num diálogo para fazer isso, fazer aquilo. Né? Então foi um diálogo que teve na corrente do MDB. Então o Republicano hoje é um partido que é grande, né? Grande que eu digo grande, por hoje tratar de 108 vereadores. Até me interrogaram, eu quero só encerrar aqui o programa de vocês, que agradecendo a participação hoje do parlamentar, do deputado Gessivaldo, mas dizendo que me indagaram um dia, porque prefeitos tinham saído do Republicano para outros partidos. Eu ainda sou da época que eu ajudei a fundar o Republicanos no estado do Piauí. Até então eu migrei 1 ou 2 partidos. Mas depois que fundou o Republicano, eu me mantive no Republicano e quero dizer que quero encerrar minha carreira política, né? Porque eu não sou um político por carteirinha, de profissão. Eu estou na política até o dia que Deus permitir e quero encerrar minha carreira política no Partido Republicano Brasileiro. Então eu quero encerrar minha carreira aqui no Partido Republicano e dizer que, se Deus permitir, que a gente tenha uma eleição lá na frente, porque a nossa vida é dom de Deus. Hoje nós estamos aqui, né? Eu perdi uma amiga com 39 anos, segunda-feira. Então, a vida é assim. Então, se Deus permitir, encerrarei minha carreira política no Republicano. Obrigada, deputado. Fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço vocês e parabenizar a Antena 10 pelo belo jornalismo, a bancada Piauí, e dizer aqui que sou muito grato para poder expor todos os projetos que nós temos ali na Assembleia Legislativa feito para beneficiar a população piauiense.